com a disparada do preço do petróleo no mercado internacional e, consequentemente, da gasolina e do diesel, o etanol poderia ser uma alternativa mais econômica nesse momento. No entanto, esse tipo de combustível também vem sofrendo reajustes compatíveis à gasolina e ao diesel. O etanol hidratado ele é substituto à gasolina e eles são preços competidores, né? E quem decide se vai usar o etanol hidratado ou a gasolina é o consumidor. E isso é dado pela relação de preço de bomba. E o preço do etanol, evidentemente, ele é formado diariamente em função da oferta e da demanda. Se há uma corrida muito forte das distribuidoras, porque o mercado do etanol está aquecido, a tendência é que o preço suba a nível do produtor. Estamos nesse momento em plena safra. A safra acabou em novembro e deve começar agora em meados de abril. Para a próxima safra, a expectativa é de uma produção maior em relação à anterior, porém menor comparado à de 2020. Tudo indica, sim, que haverá um incremento na oferta de cana, né? Mesmo em umas condições desfavoráveis que nós tivemos na safra passada por conta de clima, de geada e de fogo. Então, haverá, sim, um incremento da oferta. Não voltaremos aos níveis da safra 2021, onde nós chegamos a processar 605 milhões de toneladas de cana. Nessa última, nós caímos para 525. E esse incremento de oferta de cana levará, sim, a um maior incremento na oferta de etanol. Mas um aumento da safra de cana-de-açúcar necessariamente não garante uma redução nos preços do etanol. E o mercado ele vai depender da precificação da gasolina, do câmbio, ele vai depender da demanda de combustível de ciclo Otto, que está muito aquém da realidade, houve uma queda muito grande, e vai também depender do tamanho do incremento da oferta. De qualquer forma, esse ano nós colocamos 17 bilhões de litros de etanol hidratado no mercado. Como haverá um aumento dessa oferta para 18 milhões ou 19, o produtor vai ter que achar um mercado para esse etanol que o consumidor aceite, dado um determinado nível de preço. Pelo menos esses preços elevados têm proporcionado ao produtor uma boa remuneração na atividade, apesar do aumento dos custos de produção. Esse último ano nós tivemos preços muito bons, né? E o modelo Consecana mostra que o preço da cana ao agricultor ficou aí na faixa de R$ 180, muito acima dos custos de produção, com boa margem de rentabilidade. Mas o que precisa ser feito para que o etanol ganhe mais espaço nos tanques de combustíveis dos brasileiros, para não ficarmos tão reféns do preço internacional do petróleo? O programa RenovaBio, que completa 3 anos, foi um marco importante para garantir remuneração em favor da descarbonização. Ele prevê a produção de 50 bilhões de litros de etanol até 2030, mas é preciso aumentar ainda mais a oferta. O setor tem que investir muito na área agrícola, ter um investimento em termos de aumento de produtividade e redução de custos, ter um programa que tenha previsibilidade na formação de preço dos combustíveis, seja tanto do preço da refinaria como na questão tributária. O setor não tem preocupações com a volatilidade do preço da gasolina. Nós sabemos conviver com isso, tanto na alta como na baixa. Mas a gente tem que ter uma previsibilidade de uma forma global na questão de políticas de Estado, onde o setor volte a investir, porque nós precisamos de investimento, tanto na expansão das unidades existentes, como a expansão com a implantação de novas unidades produtoras. E sobre o mercado de etanol, eu converso com o analista da StoneX, o Ricardo Nogueira. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Olha, economicamente falando, o etanol seria a opção mais viável para substituir a gasolina, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. Os preços de etanol, eles já subiram 15% desde o início do conflito da Ucrânia, por conta dessa alta do preço da gasolina, que inclusive foi repassada pela Petrobras a semana passada. E atualmente a gente tem, na paridade nos preços da bomba, em torno de 70%, ou seja, dados divulgados pela ANP, Agência Nacional de Petróleo,
eles soltaram que, em média, no estado de São Paulo, hoje, os preços de hidratado equivalem a 70% dos preços da gasolina, e isso traz de volta uma demanda que estava, digamos que, atrasada por conta da entre-safra, que os preços estavam mais altos em relação à gasolina. Mas isso você acha que pode influenciar na oferta e na demanda mundial? Como é que você enxerga o cenário para os próximos meses? Então, Priscila, esse conflito da Ucrânia, que consequentemente trouxe uma alta nas cotações de petróleo no mercado internacional, eles, sem dúvida nenhuma, vão influenciar com maior necessidade e maiores demandas de etanol ao longo do mundo. A gente já tem visto países, principalmente os maiores dependentes da importação de petróleo, a se movimentar no sentido de aumentar o consumo de etanol no seu mercado interno. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a Tailândia, que também é um grande produtor de açúcar, e consequentemente, visando agora etanol, ele está se movimentando para poder lançar um programa, a gente chama de E20, significaria 20% de mistura de etanol na gasolina. A Índia, por exemplo, que é um grande competidor de produção de açúcar também no mundo em relação ao Brasil, ela também já lançou o seu programa de aumento da mistura de etanol na gasolina, isso faz 2 anos, e atualmente eles já saltaram do início do programa, de 2 anos para trás, para agora, 5% eles já estão caminhando para uma mistura de 10%. Portanto, essa disparada nos preços do petróleo no mercado internacional, ela está fazendo com que os países se movimentem a favor do etanol. Certo. E em relação à produção, né? A gente está agora falando de produção. Então, você acha que o volume deve aumentar, né? Tanto para o etanol de cana quanto para o etanol de milho? Perfeito. A safra que está prevista começar agora a partir de abril, com um certo atraso, que a gente estima de 10 a 15 dias por questões climáticas, nós estamos prevendo um aumento de 20% na produção de etanol de cana, somando o hidratado com o anidro na faixa de quase 30 bilhões de litros, principalmente por questões de aumento do volume de cana, e também uma safra um pouco mais alcooleira em relação ao ano anterior. E na parte de milho, a gente está prevendo um acréscimo de 15% na produção de etanol de milho, indo na faixa de 4,2 bilhões. A gente só não está estimando um aumento ainda maior na produção de etanol à base de milho, por conta que os preços também de grãos dispararam no mercado internacional e no mercado interno. Agora, em relação aos preços do etanol, o que o mercado espera para esse ano? Nós esperamos uns preços suportados, né? Consequentemente, a gente vai começar a safra, existe uma pressão natural de queda de preços, seria você vai aumentar a oferta, né? Mais usinas moendo, você aumenta a oferta de etanol no mercado, porém, esse início de safra, que consequentemente teria uma queda de preços, nós acreditamos que essa queda ela será muito limitada, principalmente por conta do petróleo e essa alta do preço da gasolina. Nós estamos dependentes do tamanho da safra, lembrando que a safra 2021 e 2022, do ano passado, nós tivemos uma quebra superior a 15% na moagem, ou seja, essa safra que irá se iniciar em abril será uma safra, digamos, de recuperação. Então, por isso que nós acreditamos num cenário de preços suportados para o produtor, por conta dessa questão de ser uma recuperação do canavial um pouco mais moderada. Tá certo, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia. Obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela atenção com os nossos telespectadores. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, o prazer foi todo meu.